Paulo irá trazer para a tua igreja nesta manhã, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, que nós possamos sair daqui, Senhor, com regozijo, Senhor, porque a tua palavra é vida, a tua palavra é luz, a tua palavra, Senhor, que norteia a nossa vida, Senhor. Que o nosso pastor possa ser usado, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Deus seja louvado. Assentados, fique à vontade. Conforme acabamos de cantar, que a vinda do Senhor seja objeto do nosso amor, da nossa alegria, e que faça parte da nossa agenda, que pensemos isso. Porque temos uma caminhada, e a culminância dessa caminhada é o seu retorno glorioso. Isso vai acontecer, isso é certo. Assim como 2 mais 2 são 4, Cristo voltará. E a igreja não pode perder de vista essa grande verdade, essa grande mensagem. Esse é o objetivo da igreja. Para esse encontro, a igreja precisa se preparar e ansiar e desejar e amar. E aí eu penso que quando a gente começa a pensar a vida nessa perspectiva, não que nós vamos desprezar o nosso tempo presente, precisamos viver, agendar, enfim, fazer as nossas tarefas da lide, mas sobre essas tarefas, sobre as demandas da vida, nós teremos os nossos corações presos demasiadamente a ponto de roubar a nossa paz, a nossa alegria, porque sabemos que tudo isso aqui passará e veremos eternamente com Ele. Haverá um só Senhor, um só pastor, que seja essa a alegria da igreja, a expectativa daqueles que amam o seu retorno glorioso. Bem, o sermão não é sobre isso. A segunda carta que Paulo escreve a Timóteo nos diz assim, capítulo 3 da segunda carta. Aqueles que trouxeram a Bíblia de papel, porque é assim agora, né? Tem a Bíblia de papel e tem a Bíblia online. Os que tiverem com a Bíblia de papel, deixem abertas. Os que tiverem com o celular, deixem ser ligados. Para a gente sinalizar aqui as nossas fundamentações. 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobo quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, e como também aconteceu com aqueles retificando, eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quase me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, de que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Palavra do Senhor.
Queridos, como do conhecimento de todos, Paulo escreve 2 cartas a esse jovem pastor Timóteo. E esta é a segunda carta. Eu considero que a segunda carta ela tem mais aplicação para o nosso CPF, para a nossa vida em particular, porque não obstante ambas serem cartas pastorais, a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, o objetivo de Paulo quando escreve a primeira carta é orientar Timóteo quanto à maneira de lidar com a igreja. A segunda carta, o objetivo não é Timóteo em referência à igreja, o pastoreio da igreja. Pelo menos essa é a minha leitura. O objetivo da segunda carta é Timóteo no seu pastoreio pessoal, no cuidado pessoal, cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde, cuidar da sua comunhão. Então, por conta dessa peculiaridade, dessa particularidade, eu penso que essa carta tem uma aplicabilidade muito grande para cada um de nós. Por exemplo, não há orientações nessa carta, como na primeira, de que Timóteo orientasse os oficiais no exercício do seu ministério, orientação a bispo, orientação aos diáconos, no sentido de serem esposos de uma só mulher. Não é essa a orientação. Não há orientação a Timóteo como a maneira que ele deveria lidar com as diversas faixas etárias da igreja, com as senhoras, com os homens, com as crianças, com os adolescentes, com as meninas. Não há essa orientação. Não é a orientação de Timóteo como ele resolver a questão das regras no culto, como lida no culto, qual é a posição da mulher, qual é a posição do homem no culto. Não é essa orientação. E qual a razão pela qual essa carta foca mais em Timóteo no seu cuidado pastoral? Porque Timóteo já se encontrava, não obstante a pouca idade, ele já se encontrava um pouco cansado. Ainda que não fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente. Na primeira carta, ele estava sendo, por exemplo, desacreditado em razão da sua pouca idade. É ruim quando você inicia a sua habilidade, a sua vocação, e você está em tenra idade ainda. E é natural, em qualquer setor, as pessoas te desacreditarem em razão da pouca experiência. E assim estava vivendo Timóteo. E Paulo, percebendo, escreve a Timóteo, diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade. Ou seja, não permita que ninguém desacredite você em razão da sua pouca idade. E aí ele orientou Timóteo a fazer um contraponto. Ninguém despreze a sua mocidade. Então, como você vai administrar o fato de você ter pouca experiência? E aí é difícil, né? Torna-se referência. Torne-se o padrão. Trabalhe áreas específicas para que te respeitem. Torne-se padrão dos fiéis na palavra, no procedimento. Ou seja, percebam aqui, não só o que se fala, mas o que se vive. Fale a verdade e, sobretudo, viva essa verdade. Torne-se padrão no amor, na fé e na pureza. Essa foi a orientação de Paulo. E nessa carta vemos Paulo também orientando a Timóteo quanto ao ímpeto da sua mocidade. Foge outro si da paixão da sua mocidade, Timóteo. Ou seja, cuidado com você. Não se empolgue. Porque o apaixonado ou a apaixonada, nos diversos setores, seja na relação pessoal com o namorado, com a namorada, com o esposo, enfim, seja na relação do início de uma vocação, de uma habilidade profissional, quando a gente vive essa paixão, a paixão, muito embora seja um sentimento muito sedutor e gostoso, ele é um sentimento, ele provoca a nossa irresponsabilidade, porque a gente muitas vezes se torna inconsequente quando está apaixonado. O garoto apaixonado, ele não quer saber da violência. Se estão assaltando, roubando o celular, ele quer atravessar Campo Grande e vai para tudo quanto é lugar para encontrar aquele ou aquele objeto da sua paixão. Ele não quer saber se a crise está grande, a economia. Ele quer comprar um presente para o seu namorado, para a sua namorada, afinal de contas ele está apaixonado. Ele está durinho, mas vai levar pelo menos num restaurante bacana. Ou levar ali para comer batata de marechal, sei lá, coisa desse tipo. Mas ele vai levar, ele quer fazer uma média. Ele vai, às vezes, sangrar o pai ou a mãe, mas vai estar ali porque ele está apaixonado e assim funciona. E coração apaixonado, ele é irresponsável em algumas ações, muito empolgado. E Paulo orienta Timóteo para não se permitir ser seduzido por essa paixão. Porque às vezes você é apaixonado, até na vocação pastoral, você faz besteira.
Quando eu saí do seminário, eu saí apaixonado, totalmente armado com as minhas convicções, e eu fui pastorear. A primeira vítima do pastor Daniel foi a Igreja Presbiteriana de Santa Margarida. E eu, sinceramente apaixonado, eu mudei tudo, porque eu entendi que o modelo não era aquele. Até que, em uma visita, o diácono falou assim: pastor, o senhor está acabando com a igreja. E eu sincero, porém errado. Não errado quanto ao conteúdo. E aí eu sei de quem eu aprendi. Mas errado quanto à forma, ou errado quanto à oportunidade, errado quanto ao momento. Porque eu tinha 30 anos. Ó. Mudou muita coisa, não. E aí, apaixonado, o Mauro que me trouxe para cá. E se eu desse coisa ruim em Santa Margarida, seria culpa do Mauro. Ó, brincadeira. E é dessa forma aí Paulo orienta Timóteo para tomar cuidado com essa paixão. E a gente aplica a nossa caminhada, a minha, a sua, nos diversos setores da nossa caminhada, da nossa existência, para a gente também não se empolgar com essa paixão. Essa paixão precisa ser dosada, com moderação, com cuidado, a fim de que não prejudiquemos pessoas em nome de uma paixão, em nome de uma boa intenção. Dizem que o inferno está cheio, né? Bem, e nessa carta vemos Paulo orientando a Timóteo dessa forma. Qual outra razão, além do fator Timóteo, qual outra razão pela qual Paulo foca em Timóteo? A outra razão é que agora Paulo já está saindo de cena, irmãos. Ele não quer um substituto apostólico, porque Timóteo não foi apostólico. Ele sabia que Timóteo continuaria pastoreando aquela igreja. E ele está saindo de cena. O velho e bom apóstolo Paulo está em celebração de partida, não é isso? Ele sabe no íntimo do seu coração que seus dias estão contados. Vocês vão perceber a mudança de... O capítulo 2, versículo 1 fala bem assim, Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O capítulo 3, versículo 10 é o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O capítulo 3, versículo 14 vai dizer o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Ou seja, tu, porém. E o capítulo 4, versículo 6 fala bem assim: quanto a mim, Timóteo, tu, porém, faz isso. Porque, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida já está chegando, Timóteo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha a frase de Paulo a Timóteo. Timóteo, nesse sentido, você precisa ficar firme, porque o meu tempo já está chegando. Eu vou morrer, Timóteo. E é o que me chama a atenção aqui na fala de Paulo, e ele fala com toda alegria: combati o bom combate e acabei a carreira e guardei a fé. Fiz o meu papel, não obstante as minhas falhas, eu cumpri a minha etapa. E eu desejo, como se ele fizesse isso para Timóteo, eu desejo que você cumpra a sua etapa, e para isso você precisa se preparar. E estamos diante de alguém que fala com tranquilidade sobre o tema morte. Vou morrer. E só quem acredita piamente na ressurreição de Jesus Cristo, só quem acredita piamente, sabe para onde vai, fala com segurança quanto a esse tema. Só quem sabe para que veio ao mundo, a razão da sua existência, e sabe lidar perfeitamente com a sua finitude. Não só no sentido da morte, que vai ser a culminância dessa finitude, mas com a idade que chega. E Paulo fala assim: Timóteo, tranquilo, Timóteo, vou morrer. E a certeza dessa ressurreição provoca isso em nós. Queridos, a minha oração é que esse evento, que faz parte da sua agenda, está escrito na sua agenda, vai bater na sua porta a qualquer momento. O pastor está agorando a gente? Não. Eu estou tão somente provocando em vocês o seguinte: tenham firmeza em Cristo, na ressurreição, de forma que isso nunca vai inquietar a sua alma. Nunca! Francisco de Assis tinha uma dificuldade com esse tema morte, não obstante ser religioso. Olha só,
Estamos falando de alguém que ia da fé e que tinha dificuldade com esse fator morte. E como ele resolveu isso? Ele resolveu isso caindo dentro de um tema que é basilar da fé cristã, a saber, a ressurreição de Jesus Cristo. E a partir daí, Francisco de Assis passa a chamar a morte de quê? Minha amiga, morte. Aquela que vai me conduzir para os braços do meu Criador, do meu Salvador. Então é isso que Paulo fala a Timóteo. Timóteo, já estou sendo oferecido por libação, ou seja, é o líquido derramado do azeite, do vinho, é a parte introdutória do sacrifício. O sacrifício vai começar e eu já estou sendo oferecido. O tempo da minha partida é próximo. Bem, queridos, os capítulos dessa carta, elas formam uma engrenagem, não são departamentos estanques, independentes, eles se complementam. E o capítulo que lemos começa com Paulo fazendo uma advertência para Timóteo, uma advertência desses termos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então Paulo adverte Timóteo contra isso. Timóteo, fica atento a essa realidade, cara. E aí a gente vai ver a razão pela qual Paulo prepara o coração de Timóteo, e ele vai justificar por que prepara o coração de Timóteo. A gente vai ver Paulo primeiro fazendo o seguinte: Timóteo, lembra-me com carinho da sua fé de berço, da maneira como você lidou, sua fé não fingida, que você aprendeu com a sua avó Eunice, com a sua mãe Lloyd. Eu sempre vejo, não sei quem é mãe ou quem é avó, só sei que é parentela dele. Depois vocês conferem. Paulo fala para Timóteo assim, por conta disso, Paulo vai dizer o seguinte, reavive o dom de Deus que há em ti. Ou seja, reavivar é o seguinte, acenda, aqueça essa chama, abane essa chama. Quem é da área de churrasquinho, quando você abana a brasa ali, qual é o objetivo? É fazer com que o fogo ganhe mais vigor, potencialize. E é isso que Paulo está dizendo, assim, de reavive, abane, abane, abane. E isso é necessário para mim e para você, irmãos, à medida da caminhada, sempre abanar essa fogueira, a fim de que esse fogo nunca apague. Isso que ele está dizendo, reavive, faça com que você tenha sempre a alegria de servir, reavive o dom. Eu e você recebemos uma habilidade espiritual, muitas vezes no tempo e no espaço, ela vai tentando apagar. Se faz necessário abanar, a fim de que o fogo venha aquecer o meu e o seu coração. Por quê? Porque viram tempos difíceis, é isso que ele está falando para Timóteo. Não tenha vergonha, portanto, do testemunho do nosso Senhor, ele vai dizer isso no versículo 8. Não tenha vergonha do testemunho do nosso Senhor e nem de mim que sou preso. Guarda o bom depósito, Timóteo, ou seja, essa salvação, tenha convicção dessa salvação. Evite contendas de palavras, você não pode perder tempo com isso, contendendo com palavras. Se o outro divergir de você, beleza, fique tranquilo, mas não se consuma com isso. Às vezes a gente cria debates aí que são irrelevantes. Às vezes o debate muitas vezes ele é proveitoso. Ele se faz necessário para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar. Eu conheço um pastor que ele escreveu um artigo intitulado o seguinte: Saudades das discussões tolas. Lembra disso? E o que esse pastor escreveu quando estava tratando de saudade das discussões tolas? Porque antigamente, anos 80, 90, a igreja evangélica, ela debatia temas doutrinários. Né? E a chapa esquentava entre os batistas, os presbiterianos, os assembleanos, e assim vai. Batismo com o Espírito Santo é segunda bênção, é sinônimo de salvação, é falar em línguas ou não, essas coisas, escatologia. E a chapa esquentava anos 80, anos 90. E aí, com o tempo, acabou. Veio o movimento neopentecostal, ninguém discute mais isso, ninguém trata mais disso, até com a alegação de que cada um com a sua, e beleza. E qual foi isso? O resultado, segundo o artigo? Uma aridez doutrinária teológica no seio da igreja.
A juventude não sabe mais discutir o que é arrependimento, fé, santificação, justificação, ninguém discute mais isso. E isso, por consequência, vai impactar, sobretudo nos louvores. Os louvores não cantam mais a redenção, claro, com uma exceção aqui, fazendo juízo com todo o carinho, a Igreja de Boa Esperança, porque tem cuidado com isso. E quando você não debate essas coisas, não compreende essas coisas, por consequência, vem a aridez do púlpito, vem a aridez no que se canta, e vem a aridez, por consequência, no que se vive. Fora isso, outros temas, o que Paulo está dizendo a Timóteo, foge de temas balelas, cara. Deixa o cara pensar de qualquer outro tema diferente de você. Você não precisa transformá-lo à sua imagem e semelhança. A igreja é esse núcleo de diferentes e todos vamos para a glória do Senhor, não obstante sermos o que somos, fazer o que fazemos e pensar o que pensamos. Não podemos pretender transformar o outro à nossa imagem e semelhança. E aí tem que fazer o quê? Fugir da discussão e entender o outro. Tem temas que não vai haver convergência. Não vai haver. E não tem que haver necessariamente. E por que não tem que haver? Paulo, Timóteo, saia dessas discussões tolas, porque virão tempos difíceis. Bem, retornando aqui à nossa cola, qual é a causa desses dias difíceis, irmãos? A gente observou aqui. Os dias difíceis não estão em coisas, mas em pessoas. É como se ele dissesse, Timóteo, o mundo não é para amadores. As pessoas serão difíceis. E aí eu não vou ler de novo a relação aqui de atributos desses a quem Paulo diz que farão parte desses dias difíceis. E a orientação de Paulo a Timóteo é o seguinte: foge. Versículo 4, ó. Traidores, atrevidos, afetuosos, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Vou destacar aqui uma coisa. Foge também destes, está pressuposto que a relação anterior é óbvio que tem que fugir. Ou seja, ele está separando aqui alguém que não faz parte da fé, devemos fugir. E depois ele menciona no versículo 4, alguém que está no ambiente da fé. Inclusive, destes também devemos fugir. Estes têm forma de piedade, negando-lhe, contudo, o poder de Deus. Então, esses que alegam serem da comunidade, e pode até que sejam, mas que têm forma de piedade, mas negam o poder de Deus na sua atitude, Paulo está dizendo o seguinte: foge desse. E é claro que eu e você precisamos e devemos tomar cuidado, para que nós não sejamos para que nós não sejamos os agentes de dias difíceis para o nosso próximo. Paulo adverte Timóteo. Timóteo, virão tempos difíceis, porque os homens serão assim, assim, assim. E aí eu faço um acréscimo, quem sou eu para fazer um acréscimo? Só um adendo. Nós também devemos tomar cuidado, a fim de que eu e você não sejamos esses que vão tornar os dias difíceis para outrem. Para o esposo, para a esposa, para o filho, para o colega de trabalho, para o irmão da fé. Eu preciso fugir deles e também fugir de mim. Eu me lembro que um colega lá no trabalho chegou para mim e falou bem assim, Daniel, eu fiquei sabendo que você é pastor. Eu falei, senhor, eu nem sabia, eu pensei, pô, isso é bom ou ruim? E aí ele falou assim, vou falar um negócio para você, eu levo a mão. Eu falei, pode falar. Na igreja só tem, irmãos, ele detonou a gente. Ele botou a gente lá no chinelo. Falou várias habilidades que eu e você temos aí. Por isso que eu não vou para a igreja. Eu confesso que eu fiquei ali no silêncio, mas filé mignon por dentro, na carne. Eu falei, eu vou responder. Eu fiquei chateado, falei, cara, mas só que às vezes eu falei, sabe o que acontece, irmão? Eu falei para ele. É porque a igreja, ela é uma igreja cristã, logo é seguidora de Jesus Cristo. E ela tem uma peculiaridade, a natureza dessa igreja, que é de Jesus Cristo, a gente recebeu uma ordem dele.
de ir por todo mundo, pregar o evangelho, aquele que for batizado será salvo, e a gente tem que pregar o evangelho. Por exemplo, conversando com ele, se eu falar do amor de Deus para você e você for convencido pelo Espírito Santo e fizer parte da minha igreja, eu vou ficar muito feliz, vou levar você para a minha igreja. Então. Ele é mesmo? É. Mas eu terei que estar ciente de que estarei levando. Ah, irmãos, descarreguei. Tudo potencialidade. O corrupto, um ladrão, um adúltero, um mentiroso, tudo. Ô, Daniel, não sou isso não. Eu falei, calma. Você pode não fazer isso, mas você é tudo isso potencialidade. Então, a igreja é isso. Por que você detecta isso, André? Porque pode acontecer que muitas vezes, não obstante pertencer ao reino, a gente não se domina, a gente não se controla, a gente não administra o impostor que vive em nós. E aí vai vir à tona, por isso que está falando, mas pode ir lá para a minha paróquia que eu aceito você, não obstante ser o que você é. Qual foi a linha de ação de Paulo, irmãos, para que diante desse cenário Timóteo pudesse continuar firme? Ele faz um contraponto. Primeiro, ele dá uma relação de virtude daqueles que podem ser causadores dos edifícios, e ele mostra um outro grupo, um outro setor. Ou seja, foque a sua lente para pessoas que podem acrescentar a sua fé, e sejam também essas pessoas, uma dessas pessoas, que acrescentem a fé do outro. Versículos 10 a 13, ele diz o seguinte: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Olha Paulo se colocando aí como referência para ele. Timóteo, virão dias difíceis. A turma é assim. Mas é como se Paulo dissesse assim: você, pois, meus imitadores, assim como sou de Cristo. Você tem visto, Timóteo, de perto meus ensinos. Tudo que eu ensino a você. Olha para mim. O meu procedimento, versículo 10. O meu propósito. A maneira como eu lido com vocês, a minha fé, longanimidade, amor e perseverança. Você tem visto, Timóteo. Você tem visto não só isso, as perseguições que eu sofri e a maneira como eu tratei, vivi essas perseguições. E o meu sofrimento, quase me aconteceram, ele vai relacionar aqui. De todas, entretanto, Deus me livrou. E ele vai dizer o seguinte, Timóteo, porque é inevitável. Se você quiser assumir essa agenda da pureza, do procedimento, da fé, dos bons costumes, se você quiser viver piedosamente, você vai sofrer o contraponto, você vai passar perseguição. Mas é assim, então, Timóteo. Enquanto eu listei para você as pessoas equivocadas, agora ele fala o seguinte, ó. Você conviveu comigo. E ele vai dizer assim, não só comigo, mas você tem uma outra referência em casa. Tu, porém, versículo 14, permanece naquilo que aprendeste, que fosse inteirado, sabendo de quem aprendeste. De quem aprendeu? De Timóteo, de Paulo, e também da sua avó Eunice e da sua mãe Loide. Você tem uma boa referência. E a gente vai ver, irmãos queridos, o quanto é importante, deixa eu voltar aqui minha cola, o quanto é importante a gente ter o ensino do lar, né? Timóteo foi objeto disso. Timóteo foi objeto disso. Ensino no lar. Versículo 14 falou exatamente essa questão. Então, qual foi o primeiro procedimento de Timóteo, de Paulo a Timóteo? Foque nessas pessoas. Tenham como referência. É bom você seguir bons exemplos. Focar em pessoas que agregam você. E é claro, não estou apregoando o afastamento daqueles que você julga não agregar. E eu penso que fugir necessariamente não é deixar de estar com. Porque se for assim, a gente vai deixar o mundo. Mas fugir da sua incidência, da sua influência, não imitá-lo, não caminhar as suas orientações, as suas decisões com base nessas pessoas. E aí você vai respeitar, no sentido de pensar o que pensar, ainda que absurdo seja. Mas não permita que essas pessoas sejam fonte de orientação para você. Porque, segundo Paulo, estão totalmente equivocadas. Eles são sinais dos últimos dias. Virão tempos difíceis. Então, pode ser amiguinho, pode ser ter boa intenção, pode ser sincero, mas se vai de encontro à fé que você abraça,
Sincero, vírgula, porém errado, já dizia Martin Lloyd Jones no título do seu livro. Não fique constrangido e não segui-lo. Mas a sua minoria aqui na empresa, tranquilo, você vai ficar de minoria e negando qualquer orientação que vá de encontro à fé que você abraçou. É isso que Paulo vai dizer o seguinte: permaneça nos ensinos, versículo 14. Não negocie ainda que você fique sozinho. Paulo falou: Timóteo, eu fiquei sozinho, eu estou sozinho. Eu estava conversando com uma amiga lá do trabalho, uma grande pregadora. E aí já falando sobre reflexão, pregar. E ela está numa igreja cujos sermões não são sermões que ela entende ser bíblico. E ela falou: Daniel, não sei o que eu faço, às vezes eu fico com vergonha de pregar. Porque eu sei que vai de encontro àquilo que inclusive o pastor pregou para a comunidade. Eu falei: mas continue pregando. Você não está sozinho nisso não. E se rejeitarem, seja rejeitado. Não fique constrangida com isso. Não se preocupe se vão desagradar de você. Tem receio de desagradar aquele que te chamou para pregar, para falar. É isso que Paulo fala. Eu acho que quanto ao púlpito, pior do que um pastor desviado, no sentido de estar lá fora, é um pastor que está desviado, mas está aqui dentro. Vocês entendem? E aí esse camarada vai aprontar. E esse camarada vai destroçar a igreja. E esse camarada vai acabar com a vida espiritual de pessoas, aspas, com a melhor das intenções. Foge desse. Não tenham medo de adverti-lo. Paulo não aliviava essa turma. Por isso ele falou: Timóteo, fique firme nos meus ensinos. Ele está falando num ambiente em que a heresia era muito patente no seu universo ali. Timóteo, ainda que você fique sozinho, não tenha medo de denunciar. Mas pastor, a igreja está lotada. Tranquilo, vai ficar lotada. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Olha o que Paulo vai dizer assim: porque vai haver um momento em que eles não suportarão a sã doutrina, eles estarão tão trabalhados na doutrina incorreta, nas heresias, que quando você for falar de arrependimento, quando você for falar de santificação, quando você for falar de retorno de Jesus Cristo, isso vai inquietar, não vai reverberar no seu coração, porque não interessa isso para essa turma. Porque eles foram alimentados sobre o seu ego, sobre aquilo que eles vão ser, sobre aquilo que eles vão ter, tudo sobre eles. Acho que eu falei aqui semana passada, se não falei, ou foi em outro lugar. E se eu falei, eu vou repetir. Aí eu preguei lá na igreja da Carioca. Aí uma menina falou: pastor, você vai pregar domingo que vem? Eu falei: vou. Não vou assistir não, pastor. Por quê? Aí ela foi sincerona. Pastor, eu quero que o senhor fale de vitória, que vai com. O senhor fala só que se não der certo, Deus está contigo. Eu falei: pô, se tem coisa mais. Se tem coisa mais especial do que o fato de que Deus está comigo, eu não tenho nada para oferecer para você. E é desse nível, irmãos, que ele diz, essa beleza do Evangelho que faz amor com a nossa alma não reverbera no coração dessa turma, porque essa turma foi alimentada por um púlpito desviado. O púlpito da igreja te oferece aquilo que é de melhor, a saber, Cristo, tesouro que resolveu fazer morada em você. A outra coisa que Paulo fala, assim, não só dessas pessoas, mas ele vai dizer o seguinte: o conteúdo do que se fala. Ele vai dizer o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ele trabalha a vida de Timóteo não só quanto a pessoas, mas quanto ao conteúdo. E qual é o conteúdo? As Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras. Todos, inclusive Paulo e a parentela de Timóteo, só tiveram eco no coração do Timóteo porque o que eles falaram diziam respeito às Sagradas Escrituras. Eles são secundários, as Sagradas Escrituras são primários. Paulo só fala porque Paulo entendia que as Sagradas Escrituras eram a palavra de Deus. E aí é outra coisa que nós precisamos trabalhar no nosso coração, a fim de que vivamos dias tranquilos em meio às adversidades. Em meio a essa perversidade da sociedade pagã, urge que eu e você tenhamos
firme no coração de que a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática e, portanto, ela é inegociável nessa sociedade pagã. Ela é inegociável. O mundo vai dizer o seguinte: isso é palavra de homem. Beleza, sim, é palavra de homem, que foram misteriosamente tomados pelo poder do Espírito Santo. Em diversas épocas não se conheciam, cultura diferente, idade diferente, mas todos unanimemente falaram, tomados pelo Espírito de Deus. Por conta disto, é a palavra de Deus para mim e para você. E não pode ser objeto de julgamento, deve ser objeto de submissão. E é isso que Paulo vai dizer a Timóteo, foi outro argumento. Ela é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, é como se pode dizer assim, Timóteo, você não pode abrir mão de ter contato com esta palavra. Porque desde a infância você conhece, ele usou uma expressão muito interessante, as sagradas letras. Queridos, quanto tempo você toma tempo, investe tempo, para debruçar sobre as sagradas letras? Ou você não as considera sagradas? É a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática, em meio a esse mundo caído. Eu costumo dizer que você procura manter contato com aquilo que você ama. Você liga sempre para aquele que você ama. Você quer estar perto daquele que você ama. Você quer agradar aquele que você ama. Ora, mas se eu amo as sagradas letras, se eu amo a Deus, eu não posso me abster de ter um contato com aquele que eu amo. Eu não posso. Isso depõe contra uma afirmação minha. E onde ele se revela a cada um de nós, senão nas sagradas escrituras que foram escritas sob inspiração. E o livro Paulo vai dizer, toda escritura é inspirada por Deus. Ele vai falar não só quanto à inspiração, ele vai completar. E ela é útil. Ela é útil. O que você faz com uma coisa útil? Ou o que você faz quando você não encontra utilidade em determinados objetos ou determinada coisa? Você o quê? Descarta. Se você descarta as sagradas letras, você está considerando inútil. As coisas que não têm mais utilidade para você, você anuncia onde? É o LX, é isso? Você quer descartar, porque não tem mais para você utilidade. Paulo está dizendo que as Sagradas Escrituras elas são úteis, logo, indispensáveis, necessárias. Para quê? Para o ensino. Para o ensino. São as Sagradas Escrituras que vão fazer você conhecer o seu Deus. O Deus Criador. O Deus Santo. Porque se você não conhecer o seu Deus, de acordo com as Sagradas Escrituras, você vai criar um Deus à sua imagem e semelhança. Deus é aquilo que as Sagradas Escrituras revelam acerca dele. E quando você desconhece esse Deus, você vai anunciá-lo de forma equivocada. Você vai estabelecer uma relação com ele de forma equivocada. Por isso você precisa conhecer o Deus que está revelado nas Sagradas Escrituras. Deus é amor. E se você não conhecer o amor de Deus, muitas vezes você está em nome desse amor de Deus, você negocia com essa palavra amor de Deus. Quer ver? Porque esse amor de Deus ele não pode estar desconectado da sua justiça. E aí, para defender algumas práticas erradas na sociedade, ou própria nossa mesmo, a gente fala, não, Deus é amor. Distorcemos a questão do amor de Deus. Deus amor da sociedade caída é um Deus benevolente, é um Deus que fecha os olhos para nossas práticas pecaminosas. Um Deus que não te corrige na sua prática pecaminosa é um Deus que você criou. Como é bom. Deus ama e corrige aquele a quem Ele ama. Como é bom, irmãos, quando eu e você pecarmos, como é prazeroso a gente ficar destruído. A gente ficar com vergonha, inclusive, de orar. Senhor, nem força eu tenho, consciente do que eu fiz. Não fique triste com essa dor horrível. Não fique. Fique feliz.
de que essa dor é a presença daquele que te ama e que te corrige no silêncio do seu coração. Porque quando a gente não ama, quando a gente não lê as Sagradas Escrituras, a gente cria um Deus à nossa imagem e semelhança. A gente cria um ídolo. E a igreja evangélica brasileira está criando ídolos. Por isso eu e você não podemos abrir mão de termos o conhecimento acerca desse Deus, porque ela é útil para o ensino. Ela não só é útil no ensino no sentido de revelar o caráter, os atributos de Deus, mas ele revela aquilo que é essencialmente a sua vontade para mim e para você. Veja, irmãos queridos, o que diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ele fala bem assim: irmãos, venham lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. E é isso agora é revelador. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo o quê? As Escrituras. Essa é a verdade que se encontra nas Sagradas Escrituras. Então ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão. É preciso fazer advertência baseada nas Sagradas Escrituras, na palavra. Os erros precisam ser tratados, e só podem ser tratados com base nas mesmas Sagradas Escrituras. Qual é o viés da disciplina na igreja? São as Sagradas Escrituras. E essa disciplina só pode acontecer em amor. Se não for em amor, não é disciplina com base nas Sagradas Escrituras. A igreja disciplina, e da onde vem discípulo, né? Em amor, ela disciplina e está ao lado dele, andando até que este venha para o caminho certo, porque ela não só ela repreende, mas também ela o quê? Corrige. O fiel foi repreendido e agora vai ser corrigido. Vou corrigir o seu caminho, então o caminho é esse aqui. Isso tudo nós encontramos aonde? Nas Sagradas Escrituras. Irmãos, finalizando. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que Paulo fala isso para Timóteo? Por que Paulo orienta Timóteo? Porque ele queria um Timóteo firme. Porque ele queria um Timóteo convicto da fé que abraçou. Porque ele queria um Timóteo totalmente consciente acerca de quem servir e para onde ir. Porque ele queria um Timóteo que não negociasse a sua fé em meio ao fato de que ele é a minoria. O que Deus deseja para cada um de nós, membros da Igreja de Boa Esperança? Que vocês fiquem firmes, que vocês fiquem sólidos na fé que abraçou, a fé que abraçou vocês, a fé que alcançou vocês. Que essa fé diariamente faça um impacto no seu coração, que ela seja avivada, que ela seja renovada, que ela seja fortalecida. Que vir à igreja seja para você prazeroso, não penoso, que seja alegria, que seja um momento em que é o momento em que eu vou reservar para me encontrar e adorar e elogiar aquele que me deu fôlego de vida, aquele que me permite pôr os pés no chão, aquele que diariamente me faz olhar para a mesa e ver um pão simples com manteiga e um café, aquele que me permite pegar o ônibus e ir trabalhar, aquele que cuida dos meus filhos, aquele que cuida do meu esposo, da minha esposa. Eu vou para encontrar esse que faz tudo isso apesar de mim, sem merecer diariamente, ele faz tudo perfeitamente funcionando em meu favor apesar de mim. Eu vou para a igreja prazerosamente, porque eu vou encontrar pessoas que nutrem no coração essa mesma certeza, essa mesma alegria, que foram vitimadas pelo mesmo pecado, e ali a gente vai comungar, juntos adorando ao Criador. E eu vou aprender com essas pessoas, porque essas pessoas adquiriram habilidades que eu não tenho, dons que eu não tenho, e eu me completo naquilo que eu não tenho, me completo neles. E aí isso é muito bom. Portanto, significa dizer que quando você abre mão de estar na comunidade dos santos, você é privado das bênçãos do Senhor que estão sobre a vida do seu irmão que recebeu uma habilidade específica para cuidar da igreja com seus dons espirituais. E aí, bobinho, desculpa a expressão, você que gosta de ficar em casa, que entende que agora que Deus é suficiente para você, não precisa desse espaço de adoração, de culto, que tolice. Ali o Senhor ordenou a sua bênção. Salmo 136, 33. Onde? Na comunidade dos santos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
Ali nesse ambiente, o Senhor ordena a sua bênção. Existem bênçãos, existe maneira de Deus agir com você no particular, sim. Deus não está limitado a isto aqui. Mas Deus se utiliza desse ambiente onde a gente se reúne para adorar o nosso Salvador. Porque um dia Ele voltará. Ó Alfa, ó vem Senhor Jesus. Enquanto Ele não vem, os dias são difíceis. Como fazer para que eu e você saibamos lidar com esses dias difíceis? As Sagradas Escrituras, contato com comunhão com os santos, orando ao Senhor, não abrindo mão desse ambiente que nós chamamos de Igreja do Senhor. Que Ele mesmo nos guarde e nos dê o prazer de estarmos aqui. Legal? Um prazer. Deus abençoe a todos. Minha mocinha. Muito obrigado. Cara, eu preciso beber água. Pode ficar de pé nesse momento? Vamos fazer a chamada de meditação.